É maio de outubro de 331 a.C. A planície de Gaugamela, no norte do que hoje é o Iraque, foi aplanada por engenheiros persas durante semanas. O terreno está liso como um tablado, projetado especificamente para que 200 carros com lâminas nas rodas possam cortar carne humana à máxima velocidade. Do lado persa, entre 100 mil e 250 mil soldados, a força militar mais extensa do mundo antigo, reunida num único campo. Do lado macedônio, 40 mil homens. Um para cada 6, no mínimo. Alexandre, de 25 anos, olha para o campo que o inimigo preparou especialmente para destruí-lo. E não recua. Hoje vamos falar sobre a batalha mais estudada da história militar. Não pelo tamanho, mas pela geometria. Pela elegância fria de uma armadilha que levou anos para ser preparada e 3 horas para se fechar. Alexandre da Macedônia não venceu Gaugamela com mais soldados. Venceu com um ângulo. Este é o dia em que a geometria destruiu um império. O Império Aquemênida tinha 220 anos quando Alexandre cruzou o Helesponto com 35 mil homens em 334 a.C. 50 milhões de pessoas sob uma única bandeira, do Egito à Índia, do Mediterrâneo ao Afeganistão. Seus tesouros em Susa e Persépolis continham riqueza acumulada por gerações de tributos de 3 continentes. Seu rei Dário III já havia enfrentado Alexandre 2 vezes. A primeira, no Rio Grânico, em 334, perdeu. A segunda, em Isso, em 333, perdeu de novo, tão rapidamente que fugiu do campo, abandonando a própria família como refém. 2 derrotas, 2 anos de campanha macedônia em território persa, Babilônia já tremendo. Dário III sabia que uma terceira derrota não seria uma batalha perdida. Seria o fim. Então escolheu o campo com cuidado. Gaugamela, planície aberta perto de Arbela, no norte da Mesopotâmia. Plana, sem obstáculos naturais. Engenheiros persas passaram semanas removendo pedras e nivelando o terreno. O plano era simples: trazer um exército tão grande que Alexandre não tivesse para onde correr, e usar os carros falciformes, 200 carros com lâminas giratórias nas rodas, para cortar as linhas macedônias antes que a batalha começasse de verdade. Dário III estava convencido de que havia criado a armadilha perfeita. Tinha criado, sim. Só que não para Alexandre. Na noite de 30 de setembro, o general Parmenião vai até a tenda de Alexandre com uma sugestão. Ataque noturno. A escuridão iguala forças. Aproveitemos. Alexandre responde com uma frase que a história nunca esqueceu. Alexandre não rouba vitórias. Não era arrogância, era cálculo. Alexandre havia passado os 4 dias anteriores reconhecendo o terreno pessoalmente, noite após noite a cavalo, observando a posição persa, e havia identificado o problema estrutural de um exército imenso. Enorme é difícil de mover. Para cobrir toda a planície, Dário havia esticado sua linha de batalha em quilômetros de extensão. Cavalaria bactriana à esquerda, sob o comando de Bessus, Masaeus com mais cavalaria à direita, Dário ao centro, protegido por sua guarda real, 15 elefantes e os carros falciformes. Uma linha enorme, uma linha que precisava se mover como uma unidade para ser eficaz. Alexandre entendeu isso. Na manhã de 1 de outubro, a formação macedônia não espera o impacto parada. Ela marcha obliquamente, se movendo progressivamente para a direita, em diagonal, esticando a linha persa esquerda que precisa acompanhar para não ser contornada. Dário observa Alexandre se movendo para a direita. Ordena que Bessus siga com a cavalaria bactriana. Bessus segue. Alexandre continua para a direita. Bessus continua seguindo, até o ponto em que compromete toda a sua ala em um movimento de envolvimento profundo. E cria o gap.
uma abertura física na linha persa esquerda, exatamente onde Alexandre havia calculado que estaria. Alexandre vê o gap. Ele já estava esperando por ele. Em segundos, os companheiros, 2.000 cavaleiros de elite, os melhores soldados a cavalo do mundo antigo, formam em cunha, Alexandre pessoalmente na ponta. A carga começa. Não em direção às laterais, não em direção ao exército todo. Em direção ao centro. Em direção a Dário. A cunha entra pela abertura como uma lança. O centro persa cede. E Dário III, o rei dos reis, soberano de 50 milhões de pessoas, comandante do maior exército que o mundo antigo havia montado, vê os companheiros se aproximando de sua posição. E foge. Sobe no carro, abandona o campo e cavalga para o norte. Arriano, o historiador que compilou o relato mais completo da batalha, escreveu: todas as coisas juntas apareceram cheias de terror para Dário, que já havia muito tempo estava num estado de medo, de modo que ele foi o primeiro a virar e fugir. Naquele momento, Masaeus ainda vencia na ala oposta. Havia penetrado as linhas macedônias, chegado até o bagageiro de Alexandre. Não importou. O Império Aquemênida não era um estado nacional. Era uma coalizão de 30 povos e satrapias, egípcios, babilônios, bactrinos, persas, gregos mercenários, cuja única cola era a presença do Rei dos Reis. Sem Dário, a cadeia de lealdade desapareceu em minutos. Masaeus, ao saber da fuga do rei, retirou-se. O exército inteiro virou debandada. A batalha estava decidida, não pela superioridade macedônia em todos os flancos, por uma abertura de 200 metros numa linha de quilômetros. A geometria havia funcionado. 15 dias depois de Gaugamela, Babilônia capitula sem resistência. A cidade mais rica do mundo antigo, 1 milhão de habitantes, muralhas de 25 metros de altura, abre seus portões para Alexandre, como se ele fosse seu novo rei legítimo. Por que era? Em seguida, Susa, os tesouros reais, 50.000 talentos de ouro e prata, mais riqueza do que a Grécia inteira havia produzido em séculos, guardada em câmaras subterrâneas. E então Persépolis, a capital cerimonial do império. Alexandre a incendeia deliberadamente, vingança pelo incêndio de Atenas por Xerxes 150 anos antes. Dário foge para a Média, depois para a Báctria. Em 330 é assassinado por Bessus, o mesmo general que havia criado o gap em Gaugamela, enquanto tenta se reagrupar. O último rei dos reis morreu como fugitivo, assassinado por um dos seus. O Império Aquemênida, fundado por Ciro o Grande em 550 a.C., havia durado 220 anos. Gaugamela levou 3 horas para encerrá-lo. Não é exagero dizer que Gaugamela mudou a língua que você fala. Após a conquista de Alexandre, o grego koiné tornou-se o idioma do comércio, da filosofia e da diplomacia do Mediterrâneo Oriental por séculos. É a língua em que o Novo Testamento foi escrito. É a língua em que Aristóteles formalizou a lógica ocidental. É a língua em que a matemática e a astronomia do mundo antigo foram registradas e preservadas. Alexandre fundou mais de 20 cidades, chamadas Alexandria do Egito, à Índia. A maior delas tornou-se por séculos o maior centro intelectual do mundo antigo. Sua biblioteca, o repositório do conhecimento greco-romano. E os estrategistas militares? Napoleão estudou Gaugamela. Rômmel estudou Gaugamela. O movimento oblíquo de Alexandre, forçar o inimigo a reagir, esticar sua linha, criar a abertura, ainda é ensinado em academias militares como o exemplo mais elegante de como vencer uma batalha antes que ela comece. Num único dia de outubro de 331 a.C., 40.000 homens acabaram com 220 anos de império.
com uma geometria. A história nunca mais foi a mesma. Se Gaugamela te surpreendeu, a ideia de que uma batalha pode ser decidida não por força bruta, mas por geometria e timing, o próximo vídeo vai mais fundo nessa mesma lógica. Na Batalha de Midway, em 1942, 4 porta-aviões japoneses foram destruídos em 6 minutos. Não porque os americanos eram mais fortes, porque um almirante posicionou 3 esquadrões exatamente onde a janela de vulnerabilidade se abriu. A mesma lição, 2000 anos depois. E se este vídeo entregou algo que você não esperava saber hoje, o like é o que diz isso para o algoritmo. Até a próxima.